Olá pessoal, sou o Fábio, sou professor de psicanálise e hoje a gente vai falar sobre a Revolução Copernicana Inacabada, um termo proposto por Jean Laplanche. Esse livro do Laplanche, que se chama A Revolução Copernicana Inacabada, foi lançado em 1992 e reúne os artigos dele de 1967 até 92. Esse livro que tem o título, né, La Révolution Copernicienne Inachevée, a Revolução Copernicana Inacabada. Nessa pontuação, que é uma introdução que o Laplanche escreve a esse livro, ele retoma essa ideia da Revolução Copernicana, ele cita o Kant, mas cita também o Freud, num artigo de 1917, chamado Uma Dificuldade da Psicanálise. A tradução desse artigo, aliás, já é uma nota curiosa, vou falar sobre isso. Na edição Standard brasileira, o artigo foi traduzido como Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise. Em alemão, o título é Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse, ou seja, uma dificuldade da psicanálise, né, da própria psicanálise. O tradutor, né, para o inglês, né, o Strachey, ele já traduziu aqui como uma dificuldade da psicanálise, mas o tradutor brasileiro colocou a tradução curiosa, né, uma dificuldade no caminho da psicanálise, ou seja, retirou a dificuldade da própria psicanálise para colocá-la no caminho da psicanálise. Engraçado que o tradutor brasileiro parece ter compreendido uma ideia que está presente no próprio texto do Freud, porque o Freud está dizendo no início do artigo que a dificuldade de fato afetiva que a psicanálise gera, por ter anunciado a descoberta do inconsciente, do sexual, da sexualidade infantil, etc., essa dificuldade que a psicanálise gera, ela pode ser retirada então do caminho, e aí o sujeito, vencendo essas resistências, pode entender melhor a psicanálise, pode entender inclusive os efeitos que a psicanálise traz. Mas o que o Laplanche vai mostrar nesse artigo é que a dificuldade é da própria psicanálise. Voltando ao tema, o que é a Revolução Copernicana e por que ela é uma Revolução Copernicana inacabada? Por que ela é sempre inacabada? Então, a ideia geral do Laplanche é lembrar que, assim como o Freud nesse artigo está dizendo que ele faz um terceiro movimento de uma revolução de descentramento, o Laplanche vai dizer que esse terceiro movimento é um terceiro movimento sempre inacabado e que a própria psicanálise freudiana, em particular, ela tenta fazer um movimento contrário. Então vamos entender isso por partes. O primeiro grande movimento, proposto pelo próprio Copérnico, é descentrar o homem do universo, né, da sua posição localizada ali no centro do universo, como sendo o motivo da criação, né, a razão principal de estar ali no universo. Copérnico, então, vai fazer um primeiro descentramento, colocando a gente como mais um corpo no espaço sideral, circulando em torno de uma estrela. Foi o primeiro grande movimento de descentramento com proporções gigantescas, né, do ponto de vista religioso, do ponto de vista do que isso significaria retirar a gente de um tipo de plano divino, enfim, um plano que colocaria a gente no centro do universo. O segundo movimento foi proposto pelo Darwin e faz novamente um descentramento radical, retirando o ser humano do centro da vida animal, enquanto biologia, enquanto espécie. E esse descentramento proposto pelo Darwin coloca em evidência a contingência da existência, né? A lei de adaptação, a lei dos mais bem adaptados sobreviverem, ela pode ser lida como um elogio à contingência, ao acaso, e também retira uma espécie de teleologia da nossa existência, como se a gente tivesse obrigatoriamente que existir, como se a nossa existência tivesse sido planejada, tivesse uma certa consistência teológica, uma consistência divina, que isso vai ser retirado. O terceiro grande movimento é o do próprio Freud. Ele não é nada modesto, né, em se colocar como terceira onda, né, de ataque narcísico, por assim dizer, ataque ao nosso narcisismo, terceiro golpe narcísico que a humanidade sofre. Esse terceiro golpe narcísico se dá com o descentramento proposto pelo Freud, que é a ideia de que o eu não é o senhor da sua própria casa.
essa frase muito importante que está nesse artiguinho do Freud, né, essa dificuldade no caminho da psicanálise, quer dizer que o eu, dentro da sua morada, tem sempre que lidar com forças que, apesar de estar dentro dele, não são ele. Existe uma estrangeiridade do inconsciente que nunca vai ser completamente metabolizada, nunca vai ser completamente apropriada pelo eu. Então esse terceiro momento da Revolução Copernicana é um movimento que coloca o inconsciente dentro da vida psíquica, mas não apenas a pressuposição de que nós temos o inconsciente, mas que o inconsciente é parte fundamental dessa vida psíquica, é parte inevitável dela, mais do que uma subconsciência, né, partes que a gente não reconhece muito bem, são partes que determinam a nossa existência, partes que coordenam a nossa existência. Então já não é mais apenas um tipo de reconhecimento de comportamentos complexos, inconscientes ou subconscientes. Freud está, de fato, descentrando o eu de um lugar de soberania, de mestria, a partir desse conceito de inconsciente. A grande ideia que o Laplanche vai aportar é que essa revolução copernicana ela é inacabada permanentemente, porque, do ponto de vista do eu, a gente sempre vai tentar recentrar, a gente sempre vai tentar se colocar no centro de nós mesmos. A gente sempre vai tentar se apropriar do que nos acontece, a gente sempre vai tentar dar sentido para a nossa existência, a gente sempre vai tentar se organizar a partir daquilo que o eu conhece e se organiza. O primeiro significado, né, dessa expressão do Laplanche, a Revolução Copernicana Inacabada. No texto do Freud é interessante apontar algumas coisas que vão ser alvo da crítica do Laplanche, e isso vai mostrar a presença daquilo que ele vai chamar de movimento ptolomaico na obra do Freud. Então, em contraposição à Revolução Copernicana, que é tudo que aponta para a presença desse inconsciente, do inconsciente sexual, ligado à sedução infantil, ligado à nossa história libidinal, contra todo esse movimento, há um movimento da própria teoria, na teoria do Freud em particular, mas na teoria psicanalítica como um todo também, que o Laplanche vai chamar de movimento ptolomaico. Esse movimento ptolomaico, claro, faz referência a Ptolomeu, né, que colocava a Terra, né, no centro do universo, enfim, no centro do nosso sistema. Esse movimento ptolomaico, então, é todo movimento teórico que visa inconscientemente recolocar o eu no centro da teoria. No texto em particular, aparece um tipo de configuração da origem psíquica que é clássica em Freud, que é a libido já está lá desde o presente, o inconsciente está lá na forma das pulsões presente desde o início, e o eu surge depois e tem que lidar com as pulsões. A gente sabe, com a teoria da sedução generalizada, que a ideia da libido presente desde o início, das pulsões presentes desde o início, essa teoria, a TSG, do Laplanche, ela vai criticar muito essa ideia de um solipsismo freudiano, de um narcisismo primário, né? Ele vai criticar essa ideia de que nós estamos prontos desde o início. Mas aqui no texto do Freud isso aparece de forma muito clara. E uma passagem, Freud chega a dizer, com relação aos impulsos, aos instintos, né, enfim, as pulsões que aparecem no aparelho psíquico. Os impulsos surgem parecendo como que os de um estranho, de modo que o eu os rejeita, mas ainda assim os teme e toma precauções contra eles. O eu diz para consigo mesmo: isso é uma doença, é uma invasão estrangeira. Aumenta sua vigilância, não pode compreender por que se sente tão estranhamente paralisado. Então essa descrição do Freud de que os impulsos, as pulsões parecem um corpo estranho interno, para o Laplanche é fundamental, né? Mostrar que para o eu, a ideia do inconsciente, a sensação das pulsões, aquilo que ela causa no eu, é uma sensação de estrangeiriedade. Mas já nesse mesmo texto, Freud vai dizer, como um analista, enfim, que se dirige a esse sujeito que está se dando conta das suas pulsões. O Freud vai dizer, e esse é um movimento ptolomaico presente no texto: nada vindo de fora penetrou em você. Uma parte da atividade da sua própria mente foi tirada do seu conhecimento e do comando da sua vontade. Isso também é porque você está tão enfraquecido em sua defesa. Você está utilizando uma parte da sua força
para combater a outra parte, e é impossível concentrar a totalidade da sua força como você o faria contra um inimigo externo. Então, a ideia do Freud, quando ele diz nada vindo de fora penetrou em você, é mostrar que as pulsões estavam lá desde o início, né, no narcisismo primário, e que aos poucos houve uma distinção entre o eu e o inconsciente, essa transformação que ele vai inclusive atribuir 2 princípios do funcionamento mental, o princípio da realidade, o princípio do prazer. Quer dizer, o princípio do prazer estava lá desde o início, aos pouquinhos ele vai sendo transformado e chega no princípio da realidade, que é basicamente o princípio que rege o funcionamento do eu. Mas nessa concepção freudiana, vocês percebam, a pulsão ela não penetra o eu, a pulsão ela não vem de fora, as excitações não são provenientes de fora, mas estão lá desde o início. É essa a crítica do Laplanche. O que o Laplanche diria, né, a partir dessa frase aqui, esse nada de fora penetrou em você, deve ser criticado, deve ser colocado a trabalho. Porque o Laplanche, a partir da teoria da sedução generalizada, vai nos convidar a pensar na pulsão como sendo aquele movimento, aquela energia que é proveniente da excitação depositada no corpinho do bebê pelos adultos que cuidam dele na sua situação antropológica fundamental, na sua situação originária. Ou seja, a pulsão ela é de fato externa, ela originariamente externa, ela é proveniente do exterior. Essa excitação ela é estrangeira exatamente por conta de suas origens, ela tem uma origem estrangeira. O pulsional, ele é essa excitação que fica exigindo tradução por parte do futuro sujeito, né, que vai advir ali nesse corpo, no corpo do bebê. E essa pulsão para o Laplanche é sempre estrangeira, sempre um corpo estranho interno, um espinho na carne, por assim dizer, na medida em que a sua origem necessariamente ela é proveniente do outro, nessa cena originária, na situação originária, situação antropológica fundamental, como ele chama. Portanto, a pulsão ela tem uma estrangeiridade irredutível, ela é sempre outra, há uma alteridade interna que nos descentra permanentemente. É isso que faz com que essa revolução copernicana seja sempre inacabada e inacabável sempre, na medida em que o eu se apropria um pouquinho do pulsional, um pouquinho dessas excitações que foram depositadas na situação originária, sempre sobra alguma coisa. Por mais que ele consiga metabolizar, por mais que o trabalho do eu seja esse, metabolizar, recentrar, fazer o pulsional circular dentro de um circuito egóico, narcísico, sempre vai sobrar alguma coisa, sempre vai ter restos, né, dessas traduções que ele tentou, e esses restos são o que caracteriza de fato o pulsional que vai sempre atacar o eu, que o Laplanche vai chamar, claro, de pulsão sexual de morte.